Bom, eu quero só rapidamente, viu, Micael, peço que você permaneça aí conosco. Eu só quero chamar o nosso repórter que também atua aí em Israel, porque estão chegando algumas informações novas aqui sobre esse ataque que aconteceu neste hospital em Gaza. As forças de defesa de Israel, a partir de informações que recebeu de múltiplos órgãos de inteligência, indica que seriam os próprios terroristas quem teriam lançado foguetes que acabaram, entre eles, atingindo este hospital que fica em seu próprio território. Então, está colocando aqui, dizendo que esses núcleos de inteligência indicam que a Jihad Islâmica, que também é um grupo que atua ali naquela área, seria responsável por esse foguete que falhou e acabou atingindo, então, esse hospital em Gaza. O Han Lutzky, o nosso repórter correspondente, está aqui conosco agora e vai trazer mais informações. Han, essas questões, elas começam a fazer com que o conflito se escale. Há agora uma tentativa de ambos os lados em buscar os indícios e as investigações que levem a essas responsabilidades, mas o que isso traz de diferente para esse 11º dia de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e esse apontamento também sobre a possibilidade de atuação da Jihad Islâmica. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, boa tarde. Então, primeiro, a Jihad Islâmica não é uma coisa nova nesse conflito, ele sempre está ao lado do Hamas, é uma organização terrorista menor do Hamas, ele não está liderando ações, aliás, várias vezes ele sim liderou algumas ações pequenas e começou alguns dias de luta contra Israel, mas em geral ele está sempre na sombra do Hamas e vai junto quando ataca Israel. Então, desde o começo dessa guerra, a Jihad Islâmica também estava lançando mísseis para Israel. Nós falamos do Hamas, porque a Jihad Islâmica é uma organização menor que está embaixo do Hamas, mas ele estava atuando. Essa informação do exército demorou mais ou menos 2 horas para sair, mas pela análise deles é uma falha de lançamento do míssil do Jihad Islâmico que atingiu esse hospital e talvez embaixo desse hospital teve outros foguetes que isso causou essa grande explosão. Imagino que o exército de Israel também vai apoiar essa fala com vídeos ou outro tipo de análise. Vamos esperar para a próxima se ver. Agora, aqui você perguntou, esse tipo de explosão, esse tipo de acidente com tantas mortes, estamos falando de centenas, vamos ver o número oficial quando chega, mas agora falamos de 300 a 500, pode ter muito efeito. Já vemos Israel parando guerras ou operações militares por causa de mortos civis do outro lado. Aconteceu em Líbano em 96, até causou Shimon Peres ou eleições do primeiro-ministro. Aconteceu em outras oportunidades. Isso também complica a situação de Israel no mundo. Agora Israel tem que convencer todo mundo que não foi um bombardeio dela, e essa missão não é tão fácil, mas se complica na opinião pública, e nós vemos já alguns minutos depois dessa explosão, já pessoas na Jordânia, no Amman, capital da Jordânia, país vizinho de Israel, saindo para a embaixada de Israel, tentando pôr fogo na embaixada de Israel. Então, mais uma coisa que pode acontecer no mundo, não só na Jordânia, talvez outros países islâmicos como Turquia e até na Europa, onde tem grande número de imigrantes islâmicos, árabes, pode acontecer esse tipo de ataques ou manifestações à frente das embaixadas de Israel. No fim, um número de mortos nessa magnitude pode sim mudar o rumo da guerra, mas temos que esperar um pouco, ver se o exército de Israel tem uma prova para o que aconteceu, que ele pode provar para o mundo que foi mesmo a Hamas, a Jihad Islâmica, que causou esse bombardeio. E tem que lembrar também que amanhã chega aqui o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que por certeza não vai querer estar apoiando civis, um exército, um país que mata civis. De novo, não acho que isso que aconteceu, mas sim, isso complica a situação e estamos talvez em outra situação agora.
Pessoal, para você que chega agora aqui à nossa programação ou que nos acompanha, para que você entenda bem, nós estamos de olho nesse ataque que foi feito contra um hospital em Gaza. E a informação que vem por parte da inteligência, das forças de defesa de Israel, neste momento, e aí neste caso, segundo o que eles chamam de IDF, né, ou as forças de defesa israelenses, eles colocam que este foguete, este míssil que atingiu o hospital em Gaza, teria sido lançado pelos terroristas. Por quê? As forças de inteligência que monitoram essa área indicaram que os terroristas fizeram lançamentos nesta região, que passa, inclusive, por cima de Gaza, neste hospital que foi atingido, e que justamente um destes foguetes, segundo esses órgãos de inteligência, teria falhado e atingido o próprio território. Infelizmente, neste caso, um hospital que atendia centenas de pessoas feridas, entre feridos, inclusive aqueles que foram atingidos por algum tipo de ataque em algum momento. E essas pessoas agora estão sendo transferidas para outras unidades de saúde, para outros hospitais, para que possam ser e receber esse atendimento. E são centenas de mortos e feridos neste ataque. E com essa imagem que está do lado direito da nossa tela, a gente vai acompanhando. Então, Israel diz que não disparou este míssil em um hospital e que a inteligência aponta que teria sido, sim, os terroristas. Mais uma informação que a gente vai complementando para você e atualizando. Gustavo Segré gostaria de falar contigo, Han Lutzky. Han, boa tarde. Dentro das hipóteses que se começam a fazer sobre esse ataque, me parece que há três possibilidades. Uma, um ataque de Israel, claramente errado, se for confirmado. Escutamos o Evandro mencionar a declaração das forças de segurança e inteligência de Israel. A outra poderia ser um erro do Hamas ou de alguma força terrorista islâmica, mas eu gostaria de colocar na análise da tua percepção uma terceira opção, que nós estamos perante um grupo terrorista que não respeita protocolos, que matou sem nenhuma chance de defesa a vários civis. Seria ilógico supor que isso possa ser também uma estratégia do Hamas para jogar a culpa internacionalmente em Israel e fazer esse ataque proposital? Olha, não sei. Claro que não temos informação sobre isso nesse momento, e em dia normal ia falar que isso não faz nenhum sentido, que a Hamas vai matar tantas pessoas da faixa de Gaza, mas nós vemos o que a Hamas tem a capacidade de fazer só 11 dias atrás, então, tanto que é difícil acreditar, não posso falar em 100% que não é isso que aconteceu, mas da minha opinião mesmo, não tenho nenhuma informação sobre isso. Acho que uma falha, acho que eles tentaram lançar um míssil para Israel, o míssil falhou, ou pode ser também que o míssil foi lançado dentro do hospital ou ao lado do hospital e foi explosão na hora do lançamento. E isso já aconteceu no passado, mais que uma vez. Já teve casos que os palestinos, que o Hamas falou que Israel bombardeou, por exemplo, uma escola da UNRWA. UNRWA é uma organização que ajuda refugiados em Gaza. E depois Israel mostrou filmagens que mostrou claramente que atingiu essa escola foi um míssil do Hamas. Então faz sentido que isso aconteceu essa vez também. Vamos esperar um pouco mais para a prova melhor do exército israelense, porque para fazer o mundo acreditar tem que ter uma prova, sim. Nós sabemos que a opinião pública no mundo, quando acontece uma coisa assim, é mais fácil culpar Israel. Não precisa muitas provas para culpar Israel, mas Israel sim precisa trazer provas para explicar o que aconteceu e como a Hamas lançou um míssil que matou tanta gente. Han Lutzky, eu peço que você permaneça mais um pouco aí, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Estas são as imagens que chegam pra gente, então. Essa aí mostra o incêndio que se formou ali neste hospital que fica em Gaza depois desse ataque. Tem a imagem que mostra também o exato momento em que esse míssil teria atingido este hospital.
E agora eu dou as boas-vindas também para o pessoal da rádio que chega conosco, que acompanha a nossa cobertura. Bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos mostrando neste momento que um hospital em Gaza foi atingido por um míssil. E eu atualizo aqui uma informação que foi publicada pelo líder da oposição no Congresso israelense e que hoje faz parte desse governo de coalizão total que foi montado ali por conta do ataque do grupo terrorista Hamas ao território de Israel. Então ele está agindo como uma fonte oficial do governo, que é o Yair Lapid. Ele publicou no X, o antigo Twitter, que a Força de Defesa de Israel concluiu uma investigação e concluiu que a explosão no hospital foi provocada por um míssil da Jihad Islâmica. Não foi um disparo de Israel, publica ele. O político ainda diz que eles não apenas matam as nossas crianças, como as deles mesmos. E nós estamos conversando aqui também com o Micael de Silva, que é um morador que está em Israel. E eu gostaria só de fazer mais uma pergunta para ele, então. Micael, vocês aí no seu lar têm a estrutura necessária para a proteção? Vocês contam com um bunker? A sua família tem dormido nesses locais? Só para que a gente entenda, então, como está ou estão esses 11 dias desde o primeiro em que houve esse ataque terrorista. Sim, aqui na nossa casa e na maioria dos apartamentos e casas em Israel, sim, tem um bunker, um header que se diz um quarto mamada, um quarto antibombas. A gente acabou que dorme dentro dele e com toda a água armazenada, toda a comida que a gente armazenou. E na verdade eu não deixei de ouvir sobre o que aconteceu. E Israel não tem o que negar se foi um ataque de Israel. Israel gasta bilhões em tecnologia para ser cirurgicamente não atacar pontos com civis. A gente vem vendo isso. Os ataques de Israel são o mínimo possível comparado ao ataque que é lançado da faixa de Gaza. Israel está bem mais preparado para fazer uma invasão por terra. É uma invasão que demora bastante tempo, porque é muito minuciosa, para que não tenha civis feridos nem crianças feridas. Eu não acho difícil que os próprios árabes tenham feito isso. É um pouco bem típico dos árabes, quando a gente conhece. Eles são bem românticos em criar histórias e fazer um belo teatro. Micael de Silva, muito obrigado pelas informações, por conversar conosco e compartilhar um pouco da tua rotina, das tuas expectativas e do que vocês estão vivendo aí. Espero que a gente possa se falar num outro momento, em outra situação. Obrigado. Até a próxima, boa sorte aí para vocês. Pessoal, nós temos aí então, Demetrios, o Twitter que foi publicado pela autoridade, né, que está representando a oposição, mas que nesse governo de coalizão agora total fez essa publicação. Então, tá ali, ó, após uma avaliação operacional e revisão pelas Forças de Defesa de Israel, o hospital em Gaza foi atingido por um lançamento fracassado de foguete da Jihad Islâmica. Eles não matam apenas nossos filhos, eles também matam os seus próprios. Só quero retomar a conversa rapidamente com o Han Lutzky, porque o Luiz Felipe Dávila tem uma pergunta para você, Han. Vai lá, Dávila. Ô Han, nós estamos vendo essa imagem aqui, incansavelmente, da explosão do hospital. E é interessante a imagem, como ela diz, né? Se nós olharmos aqui, quem está na tela está vendo, primeiro era uma pessoa estava esperando, estava espreitando, sabendo o que ia acontecer, porque estava tudo escuro. De repente acontece a explosão e ela registra e reage em árabe. Ou seja, alguém... Olha lá a imagem como é que é. Ó. Ele já estava ali esperando que alguma coisa acontecesse no meio de uma escuridão. De repente cai um míssil. Então é realmente algo muito, muito estranho, que mostra que provavelmente isso deve ter partido mesmo de algum movimento ligado ao Hamas. Mas a minha pergunta para você há alguma evolução nessa diplomacia silenciosa do mundo árabe em duas frentes? Primeiro, a negociação da Turquia para liberar os reféns israelenses e, segundo, discussões sobre a abertura da fronteira, esses corredores humanitários com o Egito, porque isso também era algo importante. E parece que o Egito também teme que terroristas infiltrados passem por esse corredor. É isso que está segurando a abertura desse corredor? Ok, difícil saber exatamente o que está acontecendo, porque não é público, nada público. O Egito fala direito com o governo de Israel. Sempre foi, por muitos anos, o Egito, isso
o país que está fazendo essa negociação entre Hamas e Israel, que não fala um com o outro, obviamente. Essa vez entrou também os turcos, e por isso pode ser um pouco confuso, pode ser que eles lançam notícias ou informação que não é confirmada, só para tentar avançar com uma frente ou outra. O mundo de inteligência é um mundo complicado, cheio também de mentiras, então é muito difícil para nós saber o que vai acontecer. Mas aqui, do ponto de vista de Israel, tem que falar que a opinião pública está contra isso, tem pressão grande do público, da TV, do rádio, dos jornalistas, para não abrir esse corredor humanitário para a Palestina, para Hamas. Está falando que se a Hamas quer uma ajuda humanitária, ele precisa também dar alguma coisa em troca, por exemplo, reféns, liberar reféns. Então, acho que nesse momento todo mundo está contra a Hamas, como nós vemos nos últimos dias, nem deixa a pessoal da faixa de Gaza ir para o sul da faixa, como Israel falou que para fazer, para evitar mais casualidades de civis. A Hamas não quer isso, ele não importa muito com a vida da pessoa lá, então imagino que não importa tanto também com essa ajuda humanitária. Israel, como falamos, tem a pressão pública grande, e Egito tem na conta dela. Egito talvez quer outra coisa dos Estados Unidos que não tem nada a ver com essa guerra, também não possibilidade, eles sabem que está com eles, eles talvez estão tentando ganhar alguma coisa, tudo hipótese pode ser, nós não sabemos de maneira oficial, ninguém comunica essa informação. Ô Halutsky, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente vai retomar a conversa contigo. Eu só quero deixar claro, né, que essa imagem que foi apontada aí, que é essa justamente que mostra o momento do míssil, não dá para apontar a partir dessa imagem se esse ataque teria sido feito pelos terroristas ou por qualquer outra pessoa que é apontada e que estaria envolvida nessa história nesse momento. E é por isso que a gente vai construindo essa informação ao vivo por aqui.